Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Estilo. Está no ar mais uma edição fantástica para vocês. Eu lhe convido para assistir conosco uma maravilhosa entrevista. Sabes com quem nós vamos conversar? Com o mestre, o grande homem do olho clínico, nosso querido amigo fotógrafo Raul Chiran. Uma excelente entrevista onde você vai conhecer também, além da sua história, um pouco de toda a sua andança, o rico material que ele tem para nos mostrar. E vais acompanhar conosco também, para fechar com chave de ouro, num complemento da entrevista do Raul, é claro, os lindos penteados e maquilagens de 15 anos e noivas. Sabes qual penteado fica melhor para você? Assista que realmente em algum deles você vai se encaixar. Fique ligado, porque realmente vale a pena. Mas olha que alegria, como a gente já tinha combinado, nós queríamos muito conversar com o nosso querido amigo Raul novamente para a gente poder levar até você essa alegria, o encanto da sua profissão, do qual agora ele vai contar um pouquinho da sua história. No programa anterior, que vocês acompanharam conosco, a gente contou um pouco das travessias pelo mundo que fizemos junto. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar e conhecer um pouco sobre essa grande pessoa, esse talento que tem o Raul Chiran. É com muita alegria, Raul, mais uma vez que nós estamos aqui, um grande amigo com todo o seu talento. Seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui no nosso programa Estilo. E eu gostaria de fazer uma colocação para que você manifestasse um pouco da trajetória da vida do Raul como fotógrafo. O Raul, um guerreiro por diversas profissões e de tanto talento e intelectual que é. Agora vamos saber do Raul então, para que ele nos comente o tamanho, o talento e como foi toda essa sua trajetória, como ele começou, o que despertou a vontade de querer ser fotógrafo. Nos conta um pouquinho, Raul. A minha história na fotografia começou quando eu era desde Piazotti, né? Meu pai tinha uma máquina fotográfica, uma Yashica, dessas bem antigas, lá de 1960, alguma coisa. Mas era uma máquina muito boa, já tinha uma qualidade excelente. E aí sempre me despertou a curiosidade de como funcionava e tudo e tal. E aí eu comecei a fotografar. E aí eu comecei a ver que eu tinha alguma ideia já de como fazer, tinha uma noção. E eu comecei a desenvolver isso aí dentro de mim. Aí sempre que nós viajávamos, íamos para a praia, alguma coisa assim, eu sempre levava filmes, né, para isso. Na época tu comprava um filme de 36, 2 filmes de 36, já era muita coisa já, né. E eu me prestava aí do lado dos pescadores, para pegar a fotografia do pessoal pescando, fotos mais artísticas assim, e eu comecei a ver que tinham bons resultados, as pessoas sempre elogiavam muito as minhas fotos, né. Até que chegou uma vez, eu, de guri, né, com 18 anos, um amigo meu, Marcelo, resolvemos fazer uma viagem de mochila, né, que era o nosso sonho, né. E a partir daí, então, nós fomos para a Bahia, né, fomos de mochila, de barraca, fazer camping, e acabamos lá em Caravelas, no sul da Bahia, e deu a oportunidade de nós irmos conhecer, através de um pessoal da Biologia da USP, o arquipélago dos Abrolhos, na época. E naquela época não era reserva biológica marinha ainda, né? Então nós tivemos a oportunidade de ficar uma semana lá, na ilha, né? E aí o barco nos deixou, né? E uma semana depois viemos nos resgatar. É uma ilha que fica a 70 quilômetros da costa, né? E lá eu fiz muitas fotos, fiz umas fotos maravilhosas, depois do sol, disso, daquilo, e também ali na região de Ponta de Areia e Caravelas. E na volta, quando eu revelei esses negativos, né, eu fiz algumas fotos e as pessoas ficaram encantadas com o resultado. Qual o resultado do lugar? O resultado do lugar. E aí comecei a ser convidado para expor em restaurantes, expor na reitoria, expor em alguns outros locais, né, fazer fotos maiores e tal. E aí eu comecei a ver, disse, opa, mas eu acho que eu tenho alguma coisa aí, né, que puxa um pouquinho mais para esse lado mais artístico, né. E aí que eu resolvi, me encantei com essa situação, e aí eu resolvi, disse, não, eu vou ser fotógrafo.
Mas isso você se imagine que lá na década de 80, no início dos anos 80, né, a informação que se tinha era muito escassa. Então eu comecei a buscar livros, fui à biblioteca, na época da antiga Livraria da Globo, né, fui lá, comprei vários livros e tal, comecei a estudar e na realidade eu fiquei 1 ano estudando fotografia, né, autodidata na realidade eu sou. Estudei 1 ano até fazer o meu primeiro trabalho, né, então eu comecei a me especializar primeiro no preto e branco, comprei um laboratório, fiz todo o aparato na parte de preto e branco, depois fui me especializar na parte de conhecer a fotografia em cor, né? Você pegou daí o começo mesmo, de fazer toda exatamente, a parte, né? Até da revelação, tudo direitinho. Exatamente. Né? Então esse conhecimento básico da estrutura de toda da fotografia, isso aí eu aprendi sozinho. Na época você não tinha a quem recorrer, não existia facilidade de internet e outras coisas mais. Né? Só livros que você conseguia na realidade. E aí comprei minha primeira câmera e tal, e aí comecei a trabalhar. E em 1982, 83, por aí, foi que quando eu já abri uma loja já com um sócio e tal, em que realmente eu me profissionalizei bastante na fotografia, né? Então, na realidade, eu fui começar lá naquela época, né? Então, e na época do filme analógico, né? Que a fotografia analógica é completamente diferente da de hoje, mas a sua essência é a mesma. Né? Só que era muito mais difícil de fotografar do que é hoje. Né? Mas foi uma coisa muito interessante. E aqueles conhecimentos que eu adquiri lá nos primórdios são conhecimentos básicos de fotografia que, inclusive, eu ensino nos meus cursos, né, que eu ministro, em que a fotografia, desde os seus primórdios, lá de 1800 e pouco até hoje, a essência é a mesma. O que mudou foi a forma de capturar a imagem na realidade. Com essa velocidade da informação, esses equipamentos todos que vocês usavam nesse período, desde das primeiras fotos que você realmente apresenta 1800 e pouco nos cursos, e nos anos 80 para cá, os equipamentos que tem hoje, eles são muito distintos de qualidade de informação, de revelação, do que todo esse processo no início da sua carreira? O que na realidade o que mudou foi o sensor, né? A grande mudança do filme, na fotografia em si, foi que nos anos 80, na fotografia analógica, nós capturávamos a imagem através de um filme, né, de uma película de filme. Né? Hoje nós capturamos a nossa imagem através de um sensor na máquina fotográfica. Essa é a grande diferença. Porque na realidade, se você pegar alguns corpos de câmera que são top de linha hoje, eles lembram muito os corpos de fotografia que existiam nos anos 80, que se usava o filme. Então, a grande modificação foi a questão de se adaptar esse equipamento para ser capturado através de imagem, através de pixels, através de arquivos digitais, e aí sim, a partir daí se fez também todo o processo de revelação próprio, que na realidade você hoje que revela a sua foto, né? Você, no momento que você faz um arquivo RAW, você transforma isso aí numa foto, aí você tem todo o processo de transformação dessa foto que você faz através do tratamento digital depois, coisa que antes você dependia do laboratorista fazer para você, para ele dar um retoque. Na realidade, antes, na época do filme, você já tinha que deixar a fotografia mais ou menos pronta na hora de fotografar. Você tinha muito poucos ajustes que você poderia fazer posteriormente. Hoje tem muita coisa que você pode fazer em pós-produção. Essa é a grande diferença hoje. Mas a questão de equipamento não mudou muito. Né? Mudou, claro, algumas facilidades, foco automático, sensores, mais pontos de foco e tal, alguma coisa assim, mas na sua essência não mudou muito. As lentes que se usavam lá na década de 80, 90, até em algumas máquinas hoje você consegue usar ainda. Né? Então é isso aí, a essência na realidade continua a mesma, o que mudou foi algumas facilidades. A máquina hoje, então, com todos esses recursos a mais que tem, para que realmente você já consiga dar um resultado mais satisfatório, mas tem que ter o lado do artista, tem que ter o olho clínico do grande fotógrafo. Pegar uma máquina e a gente explorar ela, não é que não seja tão fácil ou tão difícil, mas para ter aquela visão que só o Raul tem, que consegue fazer uma definição, um enquadramento de um espaço, para o ponto X do objetivo que ele quer retratar, para que depois nós possamos olhar. Como é que é esse olho clínico do Raul, artista, fotógrafo, que é muito difícil nós chegarmos a esse ponto que o Raul tem, de realmente, de ter todo esse talento, de conseguir enxergar o resultado que você quer?
Eu acho que isso aí, na fotografia, assim, eu acho que como em qualquer outra profissão, né, assim como tem um artista pintor, tem um artista escultor, tem um artista fotógrafo, né, tem vários outros, né. Eu acho assim, um pouco um pouco é dom. Um pouco é dom. Eu acho que a pessoa que tem o dom artístico, no momento que ele se especializa, ele estuda, ele vai atrás, ele pratica, ele tem mais facilidade de conseguir um resultado diferenciado do que a pessoa que não tem aquele dom para aquilo. Mas a pessoa que não tem o dom, ela vai conseguir ser um bom profissional também. Mas de repente algo a mais, o algo diferenciado, a facilidade em executar o trabalho, as pessoas que têm, digamos, entre aspas, um certo dom, uma certa facilidade para isso, ela vai encontrar muito mais trabalhos com muito mais relevância, né? Então eu acredito assim, e também a prática, que faz muitos anos que eu fotografo, né? E como isso aí tá dentro de mim, e eu sempre busquei sempre o melhor em todas as situações, então isso aí acaba com a prática, e um certo, entre aspas, dom, e mais o estudo, e uma série, mas a gente consegue fazer algo diferenciado. O bacana é que toda e qualquer profissão, simplesmente o dom não resolve, como o Raul comentou. Você tem que agregar todo o conhecimento, muita informação, muita pesquisa, muita qualidade de material, tem que estudar, não adianta para você ter um diferencial. Uma coisa que me encanta é que o Raul, antes de fazer uma fotografia, ele dá uma circulada pelo local onde ele realmente quer fotografar, ele analisa a sombra, ele analisa o que ali tem para oferecer, para depois ele já chegar com a certeza da onde, ou profundidade, ou ângulo, ou sol, ou enfim, do que realmente ele quer retratar. Comenta um pouquinho para a gente como é que é essa ida do Raul para conhecer o local, para que depois a gente possa vir com a modelo, enfim, com o objeto que realmente vai ser fotografado. Isso, inclusive, eu friso muito nos meus cursos, né? Vocês podem ver que quando eu vou estar fotografando, eu sempre sou o primeiro da fila, porque eu quero chegar primeiro no local para mim ter mais tempo de analisar o local onde eu vou fotografar. Né? Tanto que lembra que lá em Veneza nós chegamos lá, nós fomos fazer aquele editorial junto com o Rubi, e nós chegamos lá podres de cansado, né? Chegamos lá, era meio-dia, 1h da tarde, e eu disse, ó, vamos sair, porque eu quero ver as locações. Porque lá você só anda a pé, então você não vou chegar com a modelo num lugar e chegar assim, aqui não vai ser bom, vamos para outro lugar. Não. Lembra que nós passamos umas 6 ou 8 horas caminhando por dentro de Veneza para já conseguir ver, para mim conseguir já destinar que hora e local eu vou estar em tal determinado local para poder fotografar. Como é que eu posso dizer para vocês assim, se eu tiver que ficar 12 horas, 14 horas, você testemunha disso, assim como você também é apaixonado pela sua profissão, a gente fica e o cansaço fica para depois, né? Porque o entusiasmo é tão grande em relação àquilo, viver o resultado, e que a gente pouco importa se a gente está cansado, se está com dor aqui, com dor ali, com frio, ou está na chuva, isso aí não quer dizer. Então o trabalho, de qualquer forma, ele é sempre bem-vindo, né? E como é que eu posso dizer assim, eu gosto praticamente de tudo, né? Eu gosto do estúdio, eu gosto do ensaio, do casamento, de 15 anos, da recepção, toda ela tem a fotografia que é a minha paixão, né? Raul, e essas andanças pelo mundo, como é que estão? Estamos aí, temos algumas viagens já mais ou menos programadas, né? Estamos para programar mais uma nossa também, verdade. Né? Então agora, vamos ver se final desse ano, ou início do ano que vem, nós já executamos ela, né? E estamos sempre abertos assim, a fazer esse tipo de situação em que se faz viagem. Agora nós temos uma em Natal, né, que vai ser uma coisa bem interessante, né, um casal. E já convido algum outro casal que queira fazer por lá também, para poder encaixar, fica sempre bem interessante. Né? E isso aí é uma coisa importante. Importante também aquilo que você falou, a questão do registro no casamento, no 15 anos ou em qualquer situação. A fotografia, na realidade, o que se vê hoje em dia, em alguns casos, é que ela se torna em situações de moda, muitas vezes, de tipo de tratamento e outras coisas mais. A fotografia, na sua realidade, na sua essência, ela tem que ser mantida, né? E ela tem que ser uma fotografia atemporal. Porque muitas vezes é que nem uma decoração de uma casa, alguma coisa assim, muitas vezes você faz e ela funciona muito bem por um tempo, depois ela fica uma coisa totalmente fora do padrão. Então a fotografia é uma coisa que tem que ser atemporal, que você faz um álbum de casamento, você quer mostrar para os seus netos.
E os seus netos vão ver isso aí daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá quando. E ela tem que ser uma coisa que demonstre a época em que você está vivendo e que não seja uma coisa que fique destoando daquilo que você vai viver daqui para frente. Então ela tem que ser uma coisa, na minha essência, ela tem que ser uma coisa artística, porém buscando sempre uma forma mais clássica e uma forma mais atemporal. A fotografia, nossa essência, é assim. Se nós pegarmos os primeiros fotógrafos de 1800, de 1900 e todo os 1960, 1980, você vai ver que na sua essência todos são muito parecidos. Tem um direcionamento, né? Quando a gente vai produzir uma noiva também, não que a gente queira convencê-la em não fazer aquele penteado da modinha, porque no passar do tempo, justamente, ela vai se perguntar, poxa, como é que eu fui fazer aquilo? Olha do jeito que eu estou, a fotografia temporal. Como é que nós temos essas fotos e nós não temos um padrão meio clássico, meio não, direcionado a um clássico que realmente vende esta presteza para que realmente a gente não se arrependa. Eu acho que você até pode brincar, você pode fazer algumas coisas diferentes. Agora, você não pode fazer todo um trabalho, todo um contexto de um evento tão importante como é um casamento, 15 anos, ou seja lá qual evento for, de uma forma que daqui a 2 anos você vai perguntar, mas por que foi feito dessa forma? Isso aqui não me parece um trabalho que seja adequado para os dias de hoje. Então nós temos que sempre buscar algo mais atemporal nesse sentido. Raul, esclarece uma coisa para vocês que estão assistindo a gente, que vocês querem contratar o Raul. Fotos de 15 anos, casamentos, que são os que mais evidenciam, sim, todas, mas os que mais evidenciam nos contratos, para contratar o Raul realmente desse excelente trabalho. Existe alguma diferença entre resultado de trabalho entre... não em valores, resultado de trabalho do 15 anos para com o casamento? Ou a ideia do contexto é a mesma? Fala um pouquinho. Eu acho assim, o trabalho é feito com a mesma paixão, né? Sim. Isso não tem distinção nenhuma. A questão de ser um contrato A, B ou C também, porque eu vou lá e faço meu trabalho de qualquer forma. Claro, o que muda são os acessórios. O contrato vai mudar em relação aos acessórios, mas a paixão, a forma de fazer, o empenho é o mesmo. Mas o resultado da fotografia, assim, do 15 anos para o casamento, difere alguma coisa, assim? São formas de fotografar diferente para o resultado? São diferentes, né? São contextos diferentes. Normalmente o 15 anos é uma coisa mais jovial, mais viva, mais, né, espontânea, né? Não que o casamento não tem, mas o casamento a gente já leva um pouco mais para o lado romântico também. Mais pausado um pouco no começo. Mais pausado, e são 2 pessoas que você tem que trabalhar também, né? Então tem que existir uma harmonia entre o casal, que já existe, mas tem que existir para aquela sessão fotográfica, né? E são formas um pouquinho diferentes de se tratar do assunto, né? Mas o resultado sempre é muito interessante. E os melhores resultados sempre são no momento em que as pessoas fotografadas estão com muita vontade de fazer aquilo, né? Quanto mais elas se preparam, quanto mais elas estão com vontade de fazer, de acertar, de ter aquele seu trabalho, sonham em ter aquele seu trabalho, normalmente isso aí também nos toca, né? No sentido de que você também consegue liberar mais o seu lado artístico, ainda no sentido de que você tem essa reciprocidade em relação ao trabalho que você está fazendo. Não bastasse toda essa paixão do Raul, não bastasse todo esse conhecimento, esse talento que muitos de vocês já conhecem. Para vocês que não conhecem, tem todas as informações de como chegar até o Raul, de como conhecer as páginas. Este homem também oferece para você um pouco mais desse conhecimento para que você também saiba manusear um pouco a sua máquina de fotografia. Ele oferece cursos de fotografia. Eu e a Thaís tivemos a oportunidade de estar aqui 3 dias para a gente aprender um pouco. Não entendo praticamente nada, mas, gente, só em fazer o manuseio e observar sombra, sol, enquadramento. Raul, conta um pouquinho para a gente como funciona esse processo dos cursos. E para que público mais direcionado? Os cursos, na realidade, continuam dentro da minha paixão, né? Porque assim como a gente tem paixão em trabalhar com fotografia, também a paixão é ensinar as pessoas, né? E isso me dá muito prazer, assim, no momento que eu vejo as pessoas chegarem de uma forma e depois de 3 ou 4 noites saírem completamente diferente, vendo o mundo de outra forma. Esse é o meu legado nesse curso, principalmente, né? Porque, na realidade, o manusear da máquina, mais tempo ou menos tempo, muitas vezes com o manual, com isso, com aquilo,
você consegue até chegar. Mas a questão toda é a visão, é o enquadramento, é o processo todo de enxergar a fotografia, né? Então, as regras de composição e outras coisas mais. E é isso que eu vejo as pessoas aqui no segundo ou terceiro dia já conseguindo analisar as suas fotografias e as fotografias daquelas das pessoas que estão vendo e vendo o que é certo e o que é errado. Né? Então, esses cursos, principalmente o de fotografia básica, ele tanto é para aquele fotógrafo que está começando e que não teve aquela base, que ele não teve, falta um pouco de conhecimento na estrutura da fotografia, assim como aquela pessoa que recém está começando, ela tem uma maquininha ou bate de celular e eu quero aprender a manusear uma máquina, eu quero aprender a composição, eu quero aprender outras coisas mais. E isso aí, então, todo mundo podem entrar um pouquinho diferentes, mas todos no final saem iguais aí no caso. Todo o audiovisual, contando um pouco da história da fotografia, o manuseio que a gente tem e as correções de você estar ali presente junto, realmente faz uma grande diferença. Para vocês que são alunos de designer, moda e todos os outros cursos universitários aí que precisam, vale a dica aí que realmente é muito interessante para acrescentar mais ao conhecimento de vocês aí também. Raul, mais de 30 países, um homem com muito talento, com uma visão ampla do mundo inteiro na fotografia, faz com que todas as pessoas se reportam por um retrato, passa ano, entra ano, e a gente está sempre com aquela coisa tão linda realmente de um mundo todo colorido com o olho clínico do Raul. Uma mensagem para a gente no programa, você como um visionário das formas do ser. Não, nessa questão assim eu convido todas as pessoas a conhecerem a fotografia, né? Porque hoje nós somos praticamente bombardeados no nosso dia a dia com centenas, milhares de fotos, né? Coisa que não acontecia antigamente. Você via foto, era alguma foto no jornal, ou algum álbum de fotos de família, alguma coisa assim, ou algumas que você mandava revelar. E quantas fotos a gente vê hoje, né? Então eu convido a todos no sentido de que conheçam a fotografia, façam dela uma forma de expressão da arte de cada um. A gente fica muito feliz de o Raul ter aberto a sua casa particular, com esse intimismo de nós podermos repassar para vocês um pouco da história, da trajetória desse grande homem, da grande fotografia, do grande resultado que ele passa para vocês. Vocês ficam com todos os contatos, falem com o Raul, levam ele até você, não somente para o casamento e 15 anos, sai, faz um editorial, viaja, um catálogo, a sua empresa, seja qual o trabalho for. É só conversar que certamente ele vai repassar essas informações. Querido Raul, mais uma vez, de coração, muito obrigado. Nós amamos você, parabéns por todo esse talento e a gente fica feliz de você poder compartilhar conosco o nosso programa Estilo para que todos que nos assistam conheçam um pouco mais da sua história. Muito obrigado. Este quadro vale ouro. As nossas lindas meninas dos 15 anos e as belas e encantadas noivas. Acompanhe com a gente os lindos penteados e as maquilagens, sem falar da beleza dessas meninas.
nosso programa está chegando ao fim. Com essa linda entrevista do nosso querido amigo, um cara com muito talento, com um olho clínico, onde realmente você vai ter a certeza no futuro de ter uma excelente recordação. O nosso querido Raul Chiran. Obrigado pelo carinho, por ter aberto as portas do estúdio da sua casa para a gente ter feito esta linda entrevista com você. Um trabalho, sem sombra de dúvida, diferenciado. Você é o cara. Obrigado, obrigado, obrigado. E vocês acompanharam, claro, com a gente esses nossos lindos penteados e maquilagens dos 15 anos e das noivas. Um complemento de toda essa riqueza do Raul, não é? Você pode entrar em contato nessas informações, tanto com o Raul quanto aqui com a gente, para que a gente possa brilhantar a sua festa, seja qual for delas, ou seja qual a lembrança que você vai querer ter com os nossos serviços e com a prestação dos serviços de fotografia do Raul. É sempre um encanto a gente poder estar junto de você, levando dicas, informações, muita riqueza, muito conteúdo, e a próxima entrevista vai ser muito interessante. Vale a pena você ficar com a curiosidade de esperar até a próxima semana. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até o próximo programa.